Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e com o meu cabelo todo despenteado do jeito que eu gosto. Tô aqui para falar esse vídeo, como vocês podem ver pelo título, é um vídeo um pouco mais burocrático, mais sério, que é bem isso mesmo, galera. Por mais que pareça ser só mais um dos títulos sensacionalistas que eu tenho usado de uns tempos pra cá, esse não é, por mais que ele pareça. Que é dicas essenciais, uma dica essencial para produtores de conteúdo e escritores de RPG. E realmente, assim, o que eu vou falar aqui é uma coisa que me preocupa muito, que muita gente acaba esquecendo desse detalhezinho bem importante. Mas antes disso, se inscreva, não. Se inscreve se você quiser, curte se você quiser, compartilha se você quiser, tá bom? É isso aí. Qual que é o que eu tava falando mesmo dessa dica? Gente, olha só. Para falar um pouco dessa dica, eu preciso falar do contexto em que essa dica se insere. Qual que é o contexto? O RPG, por mais que pareça que ele é grande, numa grande escala, comparado com outros hobbies, com outras atividades, ele ainda é muito pequeno. É que a gente que vive nesse ambiente de RPG, que participa de comunidade, que frequenta canal, isso acaba virando o nosso mundo. Então, para nós, parece que está gigantesco. Mas para 3 pessoas saindo da sua casa na rua e pergunta se elas conhecem RPG, o que elas conhecem de RPG, e eu garanto que para você que 90% não vai responder nada. Então, gente, a gente não pode esquecer jamais que o RPG ele ainda é um nicho. Ele é muito menos nicho do que ele era alguns anos atrás, mas ele ainda é muito nicho. E o RPG solo, então, ele é o nicho do nicho. Né? Lembrando que é nicho, com N, né? Significa uma pequena porção de algo, tá? Então, a comunidade que se forma em torno do RPG, que se forma em torno do RPG solo, são comunidades pequenas se você comparar, por exemplo, com a comunidade dos jogadores de PlayStation, dos caras que jogam os jogos famosões aí de videogame, de stream, né? E até mesmo acho que se comparar com a comunidade de board game, a gente perde de lavado, uma vez que o mercado de board game movimenta milhões e milhões a mais do que o mercado de RPG, né? Então é uma comunidade pequena, ponto. E comunidades pequenas, elas sobrevivem por vários fatores, sendo que um dos principais é o apoio mútuo que as pessoas se dão, porque ao mesmo tempo que nessa comunidade tem empreitadas bem profissionais e bem empresariais, como as grandes editoras, a Jambô, a Retropunk, que já funcionam realmente como empresas e tem toda essa questão que uma empresa tem, 90% da cena, talvez até mais, é formado por pessoas comuns, que estão, a grande maioria, ou todos, têm os seus empregos, e o RPG ele é um complemento de renda, ou ele é um hobby que se leva mais a sério. Essas pessoas são 90% do restante da cena, seja no RPG tradicional, seja no RPG em grupo. Então, a rede de apoio que se forma entre esses 90%, ela é o que movimenta a cena. Porque a Retropunk lançou um jogo lá, mas vai ser a repercussão dentro desses outros 90% que vai determinar se a Retropunk vai ter lucro ou não, se a Retropunk vai ter sucesso ou não, se o jogo que ela acabou de lançar vai ter uma boa recepção ou não. E como isso é feito? Das pessoas indicando, das pessoas compartilhando, das pessoas falando sobre. E aí chega no ponto. Tem muitos autores que por vários motivos, a gente vai tentar entender esses motivos, muitos autores e criadores de conteúdo. Então, gente que está escrevendo livro, gente que tem um canal no YouTube ou na Twitch. Na Twitch não está muito bom para RPG, porque teve aquela lei não, né? A nova norma da Twitch que não se pode mais fazer coisa com dados, né? Agora, foi mês passado, né? Então, ficou bem ruim para RPG. Ou o cara que tem uma comunidade no Instagram, o Instagram está começando a ficar bem forte nesse lance de RPG, TikTok tem bastante gente trabalhando de RPG, então percebo que tem uma galera, se divide em 2 galeras, vamos lá, né?
Na parte de criadores, tá bom? Não estou falando da parte de consumidores. Tem a galera muito entusiasta que está produzindo, independente se produzir muito, se produz pouco, né? Se produz 20 jogos por ano, 20 materiais por ano, que seja tipo o meu caso, ou se produz um material a cada 1, 2 anos, estão produzindo, né? Então tem gente muito entusiasmada que se entusiasma com o próprio material e com o que o resto do pessoal está produzindo também, né? E tem um grupo que é aquele que produz e o cara só foca no que ele está produzindo. Não tem nada de errado nisso, mas eu vou falar o ponto que eu quero chegar. Por que esse segundo comportamento ele é ruim e por que a dica essencial que eu estou para falar ela vem contra essa segunda postura, né? Então vamos lá para a dica. A dica é, se você quer produzir conteúdo, se você produz conteúdo, se você seja conteúdo próprio, seja um canal, alguma coisa, vá para além do seu conteúdo. Ou melhor, dentro desse, né, uma continuação desse. Vá para além do seu conteúdo, vírgula, se entusiasme e participe da criação de outras pessoas, tá? Porque, gente, é muito triste perceber, quando eu vejo alguns autores ou alguns produtores de conteúdo, que a pessoa é incapaz de curtir qualquer coisa que não tenha a ver com o material dela. Curtir, sabe? Chegar lá no... pá, pronto, isso daqui. Né? Não tem como falar, a pessoa não teve tempo. É pá, quer ver? Vamos contar quanto, ó. Pá, deu menos de 1 segundo. Né? Pessoas que não curtem nada que não tenha um material a ver com o material dela. Né? Pessoas que não curtem ou não comentam, né, coisas que tem, vai numa coisa, faz, pô, que legal, né, que legal, pronto, né? Pessoas que não comentam coisas que não tem a ver com o material dela, pessoas que não compartilham, né? E até mesmo essa parte aqui eu já acho que é bem opcional, né? Pessoas que não produzem algum tipo de conteúdo dentro daquilo que ela vê o pessoal fazendo. Aí também, né, já é mais complicado, porque aí sim, produzir conteúdo realmente vai demandar um tempo. Você gravar um vídeo de resenha falando de um determinado livro, significa que você vai ter que comprar aquele livro, você vai ter que gastar um tempo lendo aquele livro, você vai ter que gastar um tempo gravando e talvez um tempo editando. Então realmente, esse último caso, eu vou entender se a pessoa falar que não tem tempo de fazer isso, porque realmente, né, isso demanda, mas a parte de curtir, a parte de comentar, a parte de interagir, né, a parte de mandar uma mensagem pro cara que lançou um livro que você gostou, falou, cara, que bacana isso, né? Isso, gente, eu não tô falando disso por causa de comportamento ético, né? Não, eu tô falando que isso é uma das coisas que faz movimentar esses 90% de pessoas que estão movimentando a cena. Então, por exemplo, quando você curte em uma determinada página, determinado conteúdo, aquele conteúdo ele passa a ter mais destaque. Então, mesmo só curtindo, você está ajudando a divulgar aquele material. E divulgando aquele material, mais pessoas vão chegar naquele material e a chance de a comunidade crescendo, não em volta desse material, mas a comunidade como um todo, é muito grande, né? Ou então você faz um comentário em um determinado material que você gostou, isso vai servir de incentivo para o criador fazer mais. Ou o cara estava falando, tô meio desanimado, vou esperar aí uns 5, 6 meses até vir. De repente um comentário de alguém falando, pô, curti demais, cara. Ou então, nossa, achei bem legal, queria saber mais sobre isso. Isso vai ser a diferença se o cara vai lançar uma outra coisa daqui 1 ano ou daqui 1 semana. E eu falo enquanto produtor, enquanto cara que já me sentiu muito motivado por causa de um comentário que fizeram em um dos meus vídeos e em um dos meus posts. E eu acho engraçado que tem uma galera que não tem esse costume de ir num lugar que você gostou, de um jogo que você gostou, de um post que você gostou para incentivar, mas tem ânimo de ir num post de alguém que está divulgando um jogo que ele não gosta para falar por que não gosta, né? Quer fazer isso? Tudo bem, cara, mas por que esse ímpeto de falar de algo que você gosta é menor? Né? Eu poderia passar uns 5 minutos citando o nome de pessoas da cena, né, mais ou menos famosas, que só entram para comentar algo se não gostaram. Ou
é algo que tem a ver com o que elas estão fazendo, um podcast, uma tradução, alguma coisa, ou entram no material de outro para falar que não gostou, ou num post de outro, nem é o material do outro, a pessoa postou Tormenta, a pessoa vai lá, Tormenta é uma droga. Tipo, a pessoa... Então, gente, vocês estão entendendo que não é uma questão de tempo, não é uma questão é uma questão de prioridade, né? Então, gente, quem produz conteúdo tudo, e não é uma questão de favor e nem de troca. Não imagina assim, eu vou comentar o material do Thiago para quando eu lançar o Thiago comentar o meu. Não é isso, gente. A gente não faz isso pra... Não é uma questão de troca comercial. A gente faz isso porque é isso que vai ajudar a cena a crescer, né? E aí sim, a cena crescendo, qualquer coisa que você vai lançar, vai ter uma cena maior para poder participar daquilo, né? E aí eu abro um espaço para falar de um outro grupo, um outro tipo de comportamento, que esse é bem complicado e me deixa bem bravo, que são pessoas que não têm ânimo para interagir nem no conteúdo relacionado à própria produção. E eu vou citar um exemplo aqui. Há alguns anos atrás, então, só para falar, tá bom? Muitas vezes eu produzo conteúdo sobre outras coisas, né? E esse conteúdo ele vai desde vídeos até CDs. Então, por exemplo, eu tenho muito essa questão de música, né? Eu tenho até meu outro canal de música. Às vezes eu crio músicas para determinados jogos, em determinadas gameplays e tudo. Então, eu lembro que eu criei aqui no canal, você vai achar, tem música de Tagmar. E aí, cara, eu sempre crio e mando pro produtor. Eu mandei pro próprio Marcelo Rodrigues, o Marcelo mandou uma mensagem bem legal. Pô, que massa, eu lembro que na época ele compartilhou, né? Eu tenho 6 músicas dentro do universo, do mundo de Desafio dos Bandeirantes, que tá no gameplay. Eu mandei pro Luiz, do Ricom. O Luiz falou, cara, que da hora. O Luiz compartilhou tudo mais, né? E isso me motivou bastante. Tanto é que vai ter a segunda temporada do Tagmar e vai ter a segunda temporada de Desafio dos Bandeirantes. Eu não vejo a hora de começar a fazer essas segundas temporadas, tá? Mas eu lembro uma vez, e assim, pra ninguém achar que eu tô dando indireta, isso aconteceu no canal que eu tinha antes desse daqui, tá bom? Porque antes eu tinha um canal que era bem geral, eu postava muita coisa de aula, né, das minhas aulas de inglês pedagógico, e às vezes eu postava outras coisas, inclusive foi nesse outro canal que eu postei o El Chan original, né, cantando em inglês. E eu lembro que pouco antes de vir pra cá, nesse canal, um cara da cena indie lançou um jogo de poucas páginas, assim, 3, 4 páginas. Eu gostei muito, né, eu joguei, fiz gameplay, e aí eu compus 3 músicas, 3 ou 2, bem longas, de ambientação. Então eram músicas muito atmosféricas, né? E foi um trampo, porque é o seguinte, cara, eu compus tudo no violão, e aí eu fui editando em alguns aplicativos de áudio para que parecesse teclados, e cheio de reverb, cheio de delay, e ficou um negócio bem space rock mesmo. Ficou muito legal, assim, não tô me autoelogiando, mas assim, ficou muito bacana, porque a maior parte daquilo, né, foi a parte da edição, então, né, e assim, era impossível você saber que aquilo tinha sido feito com o violão, né, tocando cordas soltas, não era nem acordes, né. E aí, cara, eu mandei isso pra esse autor indie. Falei, cara, olha só, compus aqui, que bacana. Postei, né, nesse outro canal, né. Mandei pro cara, que eu falei, legal, tipo, legal, né. E o cara, tipo, não comentou, não foi no vídeo comentar, não deu like no vídeo, né. Eu postei na minha página do Facebook, marquei o cara não deu like, tá ligado? Não comentou, não postou, não fez nada, né. E aí eu falei, não, beleza, cara, mas assim, eu não fiz isso pra ter o reconhecimento, sabe? Mas eu penso por mim, tá? Eu penso assim, pô, cara, você reconhecer alguém que tá dedicando um tempo nervoso ao que você fez, é o mínimo que você pode fazer, cara, né? Ou você tá escrevendo só por causa de dinheiro? Você tá escrevendo RPG só por causa de dinheiro? Cara, vai escrever outra coisa, né? Vai escrever outra coisa. Vai escrever sobre autoajuda, vai escrever sobre TED Talk, vai escrever sobre como investir em bitcoins ou como investir em moedas digitais, que isso vai dar dinheiro para você. Ou faz um webinário sem assunto nenhum, falando sobre trabalhar com clientes high ticket,
né, que você vai ficar 1 hora falando nada com nada e vai ganhar uma grana. E aí eu não tô criticando quem faz isso, tá bom? É que essa questão do high ticket, ela faz parte de uma experiência bem pessoal que eu tive recentemente, tá bom? De participar de um webinário desse. Mas eu sei que também tem pessoas sérias que estão dando dicas com isso, tá? Não me entendam mal. E o que aconteceu, galera? Né? Para fazer as pautas do canal, eu vou colocar no meu canal material do Marcelo Rodrigues, que puta incentivou, né? Ou pelo menos você conheceu o meu esforço, porque assim, não precisaria ter partilhado nem nada, né? Mas pô, mandou uma mensagem mais legal, falando, pô, que bacana, fico feliz se você tá gostando e tal, né? Eu vou colocar ou um material do Marcelo Rodrigues, ou um material do Luiz, do Icon, que deu aquela força, o Luiz curte, né? Eu posto umas coisas, uma coisa bem tonta que eu posto nas redes sociais, ele vai lá e curte, ou eu vou fazer conteúdo em cima desse cara aqui, certo, né? E aí você pode perguntar, mas talvez o cara não tava num dia bom, né? Gente, acho que, né, eu entendo que o cara pode estar numa fase difícil e tudo mais, né? Mas então depois que passar essa fase, vem conversar, né? Troca uma ideia. Fala, pô, cara, você fez aquilo, mas eu tava passando uma fase bem ruim, né? E outra, cara, né? Você mandar um cara bacana, legal, né? Ou dar uma compartilhada sem escrever nada, tudo, galera, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que as pessoas estão nessas fases, vejam bem, né? Muita gente fala que estava nessas fases aí estranhas, mas estavam curtindo outras coisas, né? Tipo, eu falo assim, outros jogos, e muitas vezes nem alguém que está falando do jogo deles. É o mínimo que a gente pode fazer, galera, mandar um comentário, falar, o cara, valeu demais, muito obrigado, né? Compartilhar. E é isso, gente, né? É isso. Todo mundo que faz conteúdo sobre coisa minha pode ver, né? Eu vou compartilhar na minha página do Facebook, eu vou tirar um print e comentar no Instagram. Se eu não fiz isso com o que você fez, é porque realmente eu não fiquei sabendo, né? Mas pode ter certeza que eu já fiz sim, gameplays que o pessoal faz de jogo meu, eu sempre compartilho. Cover de música minha, né? Que na verdade nem são tantos, mas tem 2. Os 2 eu tô compartilhando sempre. A cada 2, 3 meses eu compartilho nas minhas redes, né? Então é isso, galera, né? É essencial, não só porque é uma boa prática enquanto ser humano fazer isso, né? De reconhecer o esforço do outro a partir de algo que a gente está criando, mas são essas atitudes que fazem a cena crescer. Então aquela pessoa que só fala, e tem gente que é o seguinte, que nem faz por maldade, mas a pessoa, ela foca tanto no conteúdo dela, que ela passa o dia inteiro divulgando e falando do jogo, daquilo, do que fez, e esquece de dar um curtir no jogo da pessoa que está fazendo também, gente. Aí fica... Isso, eu sei que tem gente que faz isso por questão de foco, tem gente que é muito focada, e é uma coisa que eu queria ter, mais foco na minha vida, não só de RPGista, mas na vida como um todo, né? Porque assim, eu não tenho muitos interesses, mas eu tenho vários que recebem o mesmo foco. Eu penso que deve ser muito interessante você ter focos mais específicos, assim, cara, deve ser muito bom, é uma coisa que eu gostaria de ter. Porque assim, eu com vários focos eu consigo fazer tanta coisa, se eu tivesse um foco só, eu acho que seria muito bom para se destacar na área e tudo mais, mas infelizmente isso não faz parte da minha personalidade. Já tentei forçar muito isso e só tive péssimos resultados. Então, muitas vezes é por causa disso, por causa de foco, né? Mas, mesmo no caso de foco, fica uma coisa muito individualista. Não fica uma coisa egoísta, tá? Não confundam egoísta com individualista, tá bom? Egoísta já seria uma coisa bem desvantajosa. Individualista é que a pessoa, assim, ela tá tão focada nela e na produção dela, que muitas vezes ela nem percebe o que a galera tá fazendo. E eu entendo que tem pessoas que são assim, e não estou falando que é maldade, nem estou falando que é errado, porque isso na vida, em várias áreas, pode trazer benefícios absurdos. Mas, dentro de uma comunidade de RPG que tem vários autores, e de maneira geral, tirando aquele pouquinho que está realmente lucrando e vivendo disso, o resto está tudo
fazendo sacrifícios enormes para estar produzindo, para estar escrevendo. Então, essa atitude mais individualista, ela não vai ajudar a cena a crescer. Ela vai simplesmente fazer a cena ou estagnar ou se dividir ainda mais em pequenos nichos. Porque aqui tem o nicho do pessoal que acompanha o Deodébio, né? E aí só se preocupa com isso. Aqui tem o nicho do pessoal que acompanha o Marcelo Cassaro. Não estou falando que é isso, estou citando exemplo de 12 pessoas famosas na cena só, né? Quando na verdade criar mais um nicho dentro de um nicho é tudo que a gente não precisa, né? A prova disso é que o RPG solo, em vez de ele se nichar mais, ele está começando a entrar até com bastante consistência no RPG tradicional, né? Tanto é que agora, por exemplo, o Old Dragon, o RPG de fantasia medieval mais bem sucedido aqui do Brasil, o RPG brasileiro de fantasia medieval, né? Não, talvez assim, é o Tormenta, tá? O segundo RPG de fantasia medieval mais bem sucedido aqui no Brasil. Já vai ter um capítulo inteiro dedicado ao solo. Eu já tive a chance de ler esse capítulo e não é um métodozinho meia boca, não, é uma coisa estruturada, substancial mesmo, cara, é muito legal e vai estar lá no livro como uma técnica como qualquer outra. Tem o capítulo de combate, tem o capítulo de dicas para o mestre, tem o capítulo de RPG solo, ou seja, não tem mais essa divisão. Pelo menos o Old Dragon, ele vai ser o marco assim, do mainstream, embora eu sei que o pessoal que trabalha com Old Dragon iria, não sei se eles iam concordar comigo que o Old Dragon é mainstream, né? Mas é famoso, é muito conceituado, né? Tem uma inclusão em vários lugares em que o RPG solo ainda não tem. E assim, e aqui eu deixo o meu depoimento de saber assim, eu não sei se o pessoal do Old Dragon, eles estão quantificando, eles sabem, eles têm essa percepção do quanto que eles vão contribuir para o RPG solo com essa iniciativa deles. Assim, vai contribuir muito, muito mesmo, né? Porque assim, até hoje é muito comum em várias comunidades, né? Até comunidades OSR, que gente que não aceita o RPG solo como algo. Tem gente que fala que não existe, que é coisa. E você ter um livro de um jogo estabelecido, de um jogo reconhecidamente funcional, de um jogo que é muito, muito querido pela comunidade nacional de RPG tradicional, que aborda o solo como uma técnica totalmente natural, como qualquer outra técnica que está descrita no jogo, daí é um marco, vai ser um marco, porque já tem jogos, né, que são lançados com isso, mas são jogos assim da comunidade indie, que é aquela coisa menor. Agora um jogo com essa abrangência vai ser um marco no RPG solo. E uma coisa que eu vejo isso é que o pessoal do Old Dragon, olha só que interessante, todo mundo que está circundando o Old Dragon, que é o Mr. Pop, o Beltrame, o Thiago Righetti e mais a galera, me desculpa aí, né, eu sei que eu tô esquecendo alguns nomes, né? Cara, essa galera tá sempre curtindo outras iniciativas, tá sempre comentando, cara. É muito comum eu ver uma galera lançar um livro lá inscrito no Word, aí você vai ver nos curtir, tá lá a curtida do Mr. Pop, curtida do Thiago Righetti, curtida do Beltra. Meu, olha só que legal isso. Então, galera, quem produz conteúdo, talvez você esteja fazendo isso sem perceber que está, né? Faz uma reflexão até que ponto você está contribuindo na cena dessa forma. Porque muita gente pensa, gente, que contribuir com a cena é só comprar o livro da galera. Gente, muitas vezes, com a venda do livro, o cara não vai ganhar nada. Por exemplo, os meus livros físicos, né? Por exemplo, a margem de lucro que eu tenho é de R$5. Então, cada livro que você compra, meu livro físico, eu ganho R$5, né? Então, se eu vender 100 livros, eu vou ganhar R$500, mas eu garanto para vocês que ainda falta muito, 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 muito para eu vender 100 livros físicos, tá? E você pega aí que geralmente uma tiragem média de um financiamento coletivo costuma ficar assim umas 200 cópias no cenário indie. Você bota aí 200 cópias, é um tanto bacana. Gente, olha só, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, para fazer a cópia física, inclusive, os autores, e para deixar a cópia física acessível, a maioria dos autores nem coloca lucro no físico, coloca só o suficiente para se pagar,
né? Então, gente, muitas vezes você vai ajudar um autor, um criador, muito mais você tornar o nome dele conhecido, porque aí mais pessoas vão consumir o material dele do que você só comprar e pronto, né? Então tem essa questão também. Logicamente, se puder comprar e puder divulgar, é o mundo ideal, tá? Galera, já falei demais, 25 minutos, fico por aqui, fica a reflexão.